Bom dia a todos! Nossa aula de hoje é sobre o passado. Você sabe contar uma história em alemão? Você sabe a diferença entre o pretérito perfeito, o perfekt, das perfekt, e o imperfeito, das Präteritum? Nós temos também a mesma diferença em português. Quando nós usamos o imperfeito, nós estamos falando de uma ação que era feita no passado com uma certa continuidade. E quando nós falamos no perfect, normalmente é uma ação que aconteceu num dia determinado. Por exemplo, quando eu digo Ich habe Deutsch ab 2016 gelernt. Ja, deixa eu escrever aqui. Ich habe Deutsch ab 2016 gelernt. Ja? Ab 2016 gelernt. Eu comecei a aprender alemão em 2016, né? Então quer dizer que tem um tempo fixo, né? Agora, se você diz, por exemplo, ich lernte, cadê aqui? Lernen, ich lernte Deutsch, né? Esse aqui é o pretérito, né? Ich lernte Deutsch, als ich in Rio de Janeiro wohnte. Eu aprendi alemão quando morava no Rio de Janeiro. Então, isso aí é um tempo mais vago, é um período maior e você pode falar, por exemplo, e als ich in Rio de Janeiro wohnte, habe ich eine sehr gute Lehrerin getroffen. Quando eu morava no Rio, conheci uma ótima professora de alemão. Então, tem essa diferença entre os dois tempos. Tem uma outra diferença. Das Präteritum é um tempo em alemão utilizado mais na literatura. Ele é mais poético, é mais bonito, né? Então, se você diz, por exemplo, ich reiste mit meiner Freundin, wir tanzten zusammen, wir lernten Deutsch, aí você vai falar de uma maneira assim mais bonita do que ich habe mit meiner Freundin Deutsch gelernt. Isso aqui é mais um tempo assim para você falar do dia a dia, do que você faz todo dia, uma coisa assim mais arroz com feijão, tá bom? E quando você usa o pretérito fica mais bonito. Você pode contar uma história escrevendo uma carta, ou escrevendo um cartão postal, um e-mail, um texto mais bonito, mais assim arrumado mesmo, mais arranjado, tá bom? Essas diferenças entre o perfect e o pretérito. E aqui eu tenho uma lista de verbos. Quando a gente usa o perfect com haben e quando a gente usa o perfect com sein. Com haben, normalmente, nós temos um objeto. Ich habe was gelernt. Ich habe Deutsch gelernt. Ich habe was getrunken. Ich habe Bier getrunken. Ich habe Wein getrunken. Ich habe Tee getrunken, né? Bebi chá ou vinho ou cerveja, bebi alguma coisa, né? Ich habe sie getroffen. Wen habe ich getroffen? Wen habe ich getroffen? Quem eu achei? Quem eu encontrei, né? Eu encontrei ela ou encontrei eles, né? Eu os encontrei, eu a encontrei, eu as encontrei. Tem sempre um objeto. E quando nós vamos falar com o verbo sein, é um verbo reflexivo. Sou eu mesmo. Ich bin gereist. Eu viajei. Ich bin geflogen. Eu voei para uma outra cidade. Ich bin nach Paris geflogen. Voei para Paris, né? Ich bin gefahren. Eu viajei de carro. Ich bin gegangen. Eu fui andando, né? Eu andei até a farmácia. Ich bin zur Apotheke gegangen, ja? Ich bin zur Apotheke gegangen, andei até a farmácia. Ihr seid gekommen. Vocês vieram, que legal, wie schön, dass ihr gekommen seid. Ihr seid gekommen. Sie sind gestorben. Eles morreram, né? Eles faleceram. Sie sind gestorben. Nós temos um outro verbo que é possível utilizar, que é verstorben. Sie sind verstorben. É a mesma coisa, mas tem uma diferença. Verstorben, você já tem um pouco assim, o sentimento de sentir a perda daquela pessoa que se foi. Ja? Mein Vater ist 1970
verstorben, ja? Então quer dizer que eu sinto a morte dele, né? Ist verstorben, ele morreu. Gestorben também quer dizer que morreu, mas eu não tenho nenhuma, eu não estou mostrando um sentimento em relação a isso, tá bom? Então aqui nós temos o perfeito com haben e sein, e nós temos sempre, eles são, o perfeito é sempre composto, né? Quando nós temos um objeto, então nós utilizamos o verbo haben no presente. Ich habe, du hast, hat. Wir haben, ihr habt, sie haben, ja? Ich habe gelesen, ich habe eine Tasche gekauft, comprei uma bolsa. Ich habe Rumba getanzt, ja? Dancei a rumba. Ich habe einen Film gesehen, vi um filme, sempre com um objeto, né? E com o verbo haben. Agora, com o verbo sein, quer dizer que é você mesmo, né? Que é um verbo reflexivo. Ich bin getanzt. Ich habe getanzt, ich habe Rumba getanzt. Ich bin gereist, viajei. Ich bin geflogen, voei para uma outra cidade. Ist gefahren, ele foi, viajou de carro. Wir sind gegangen, nós fomos, no sentido de ir andando, né? Ihr seid gekommen, vocês vieram. Sie sind gestorben. Então, esses são exemplos de verbos no passado com o auxiliar sein. E nós temos o pretérito, que é um tempo mais literário, e nós temos os verbos que são os verbos regulares, que tem apenas, nós tiramos o EN do infinitivo, né? Então, nós temos aqui o nosso radical, que é reis, e nós tiramos o EN e colocamos TE, que é a terminação do pretérito, né? Mesma coisa, fliegen, ich fliege. Aqui não é tão regular, né? Fliegte. Yeah. Então, a gente tira, né? E fica ich fliegte. Yeah? Tanzen, ich tanze. Lernen, ich lernte. Então, aqui, esse TE está sempre presente, né? Arbeiten, suchen, né? O TE está sempre aqui. Então, prestem atenção, a terminação do pretérito é sempre o TE. Esse ST é a terminação da segunda pessoa, do hast, ja? É du fliegtest, du reitest, du reistest, du tanztest, du lerntest, du arbeitetest, du suchtest, du lerntest, ja? Coloquei 2 vezes. E nós temos também os verbos no pretérito que são irregulares. Por exemplo, sang, que verbo é esse? É o verbo singen, ja? Ich singe, larari. Ich sang, ja? Als Kind sang ich viel. Quando eu era criança, cantava muito, né? Ich habe in der Party, ja? Ich habe auf der Party gesungen. Ich habe, auf der Party gesungen. Então, tem alguns verbos que são irregulares. Sang é o verbo singen. Traf, que verbo é esse? É o verbo treffen. Ich habe meine Freundin getroffen. Ja? Sah é o verbo sehen. Ich habe den Film gesehen. Ging é o verbo gehen. Ich bin gegangen. Kam, wir sind gekommen, starb, ist gestorben, trank, wir haben getrunken. As, que verbo é esse? Também é bem irregular, é o verbo essen. Ja? Essen, ich esse. Ja? Du isst, isst. Então aqui eu coloquei para vocês alguns post-its para vocês verem as diferenças dos verbos, né? Os verbos regulares eu coloquei aqui em verde, tranquilo, né? Lernen, olha só que verbo regular, bem tranquilo. Ich lerne, du lernst, lernt.
Esse é o presente. Wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Sempre com aquela terminação ESTT, ENT, EN do presente. Verbo bem regular, né? E aqui nós temos no pretéritum lernte com TE, né? Então, o verbo lernen é um verbo bem regular. E depois nós temos aqui no pretéritum lernte e gelernt. Gelernt. Sem problemas. Ge e T no final, né? Ge e T no final. E nós temos aqui, por exemplo, o verbo reisen, né? Eu sempre falo para os alunos, é bom você rolar o R, né? Porque esse R aqui embaixo é mais difícil de pronunciar. E quando eu morei em Munique, na universidade, me indicaram utilizar o verbo, o R italiano, para poder ficar mais clara a minha pronúncia, né? Reisen, né? Então, ich reise, du reist, reist. Wir reisen, ihr reist und sie reisen. Verbo totalmente regular. E no pretéritum, ich reiste, du reistest, wir reisten, né? E aqui no perfect é um verbo que utiliza o sein. Então eu marquei aqui sempre com Szinho em vermelho os verbos que utilizam sein. Ich bin gereist, du bist gereist, ist gereist. Wir sind gereist, ihr seid gereist und sie sind gereist. Esses dois são verbos bem regulares, lernen e reisen, né? E depois aqui eu coloquei alguns verbos que vêm do latim, que são verbos que têm uma característica especial. Eles são ligados ao conhecimento e eles são bem regulares também. E studieren, studiere, du studierst, studiert, wir studieren, ihr studiert, sie studieren, né? Então, regulares. Kommentieren, mesma coisa. Kritisieren, ich kritisiere meinen Kollegen, ja? Analysieren, ich analysiere den Text. E nós temos aqui, a conjugação deles é sempre similar, né? Ich studiere, du studiert, né? Ich studierte, studierte und ich habe in Brasília studiert. Ich habe in Rio de Janeiro studiert. Olha só que fácil, sem G, tá? Os verbos que vêm do latim e que terminam em iren, né? Todos esses verbos que são ligados ao conhecimento, que vêm do latim e do grego, né? Que terminam em iren, são verbos que não tem G no particípio. Ich habe in Rio de Janeiro studiert. Ich habe in Campinas Musik studiert. Tá bom? Então, prestem atenção. Isso tá aqui. E também nós temos os verbos que são mais irregulares. Eles mudam a vogal. Por exemplo, sprechen. Ich spreche, du sprichst, spricht. Wir sprechen, ihr sprecht und sie sprechen, né? E nós temos aqui ich sprach fließend English. Eu falava fluentemente quando eu tinha mais tempo de praticar. Hoje eu só pratico alemão, né? Ich sprach. Então nós temos sprechen, sprach. Ich habe viele Sprachen gesprochen. Ich habe viel Deutsch in África gesprochen, né? Falei muito alemão porque eu tinha muitos amigos alemães na África, né? Und spricht. Olha só como a vogal muda. Sprechen, spricht, sprach, gesprochen, ja? Olha só, trinken. Trinkt, né? O singular, ich trinke, du trinkst. Trank, ich trank viel Tee, bebi muito chá. Getrunken, ich habe gestern einen starken Kaffee getrunken. Ontem eu bebi café forte, né? Olha aqui, treffen. Opa lá. Tá errado, filho. Sehen, né? Treffen é ich ich habe getroffen, ja? Ich treffe eine Freundin. Er trifft
und traf und hat getroffen. Normalmente, a convenção é utilizar sempre a terceira pessoa. Sie, porque quando tem mudança de vogal, a mudança é na terceira pessoa, né? Sehen, sieht, terceira pessoa, sieht, sah, hat gesehen. Singen, ich singe, ja? Singt, sang, hat gesungen. Fliegen, ja? Aqui é com um Szinho, botei um S por causa do sein, é um verbo que no passado precisa do sein como auxiliar. E fliegte, ist geflogen. Fahren, fährt, fuhr, ist gefahren, né? Gehen, olha só, são verbos que mudam, são verbos bem irregulares, né? Geht, ging nach Hause, ist nach Hause, ist früh nach Hause gegangen, né? Ele foi cedo para casa. Kommen, também é um verbo irregular que muda a vogal. Kommt zu mir, ele vem aqui na minha casa. Kam zu mir, ele vinha muito na minha casa. Ja, als wir jung waren, kam oft zu mir. Ele vinha muito na minha casa. Ist, ja, ins Kino gekommen. Ja. Ele veio para o cinema. Imaginamos que eu já estou lá esperando, né? E nós temos aqui o verbo sterben, ja? Sterben, ist gestorben. Stirbt, starb, ist gestorben. Essa aqui é uma maneira mais legal de você aprender, porque você utiliza esses cards, né? Você pega o verbo no infinitivo e troca aqui e vai memorizando os verbos. Essa é uma dica legal para você. Também você pode usar também para aprender os gêneros. Curtiu? Foi útil para você? Então, curte aqui pra gente, se inscreve no canal, mande esse vídeo para algumas pessoas que também estão interessadas em aprender alemão. E lembre-se que agora em julho nós temos o nosso curso de alemão facilitado para você poder começar a aprender essa língua. São 15 aulas gravadas e 7 lives para a gente poder tirar dúvidas e fazer exercícios orais. Entre no nosso grupo do Telegram através da Linktree do meu Instagram, Prof. Manuela Vasconcelos. É o mesmo nome do meu perfil aqui do YouTube. Então, sejam todos bem-vindos ao grupo do Telegram e nos vemos lá com mais informações. Vielen Dank für das Zuschauen. Muito obrigado por assistir essa aula. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Muito obrigada pela atenção. Und bis zum nächsten Video. E até o próximo vídeo.